Boa tarde a todos. Hoje a gente está aqui para falar com duas pessoas muito legais também, como todos os nossos convidados. Hoje é o nosso sétimo bate-papo do projeto E Agora José, e a gente vai falar com a Juliana e com o Bruno. Eles são um casal e se conheceram, acho que na faculdade, né? E eles vão contar um pouco dessa história pra gente e contar como que foi, né? Como que foi a vida acadêmica deles, como é a vida profissional, como as escolhas da adolescência refletem na vida deles hoje em dia. Então, Ju, se apresente, Bruno. Pessoal, tudo bem? Tudo certo? Bruno. Olá. Gente, a gente não se conheceu na faculdade, na verdade, a gente se Não. conheceu depois, Ai, Mas nós dois fizemos jornalismo em faculdades diferentes e épocas diferentes. Bruno é mais velho que eu. E é engraçado porque quando eu vim para Londrina, porque eu sou de São Paulo e vim para Londrina para fazer jornalismo, né? Foi justamente a época que ele estava morando em São Paulo. Ele é daqui e foi para lá. Então, os caminhos não se encontraram nesse período. entendi. Mas antes da gente falar desse percurso de graduação, eu queria saber como que era a Juliana do ensino médio, como era a Juliana adolescente, o que a Juliana gostava, o que ela fazia, quais eram os sonhos da Juliana. Então, a Juliana adolescente não era tão estudiosa, assim. Eu falo assim que eu sempre fui muito tinha facilidade, né, enfim, com a área que eu segui, né, que foi essa área de comunicação. Então, eu gostava muito de história, gostava de geografia, geopolítica, gostava muito dessas áreas, assim, né. Então, quando eu estava no ensino médio, eu não era super aplicada, assim. Eu tinha bolsa, eu estudava numa escola particular, então, eu tinha uma bolsa de 50%, então era aquilo, eu tinha que garantir aquela bolsa, eu não podia que chamassem a minha mãe na escola, mas assim, também tinha que manter a nota em dia, né? Então, eu não sabia muito o que eu queria fazer, algo assim muito vago, assim, eu achava que era muito difícil ter que escolher algo com 17, 18 anos, né? Eu já tinha 18, assim, né? Na época da escolha de uma profissão e tal. Eu lembro que eu cheguei a fazer um teste vocacional e que eu achei, tipo, bizarro, assim, eram umas perguntas que eram muito determinantes e eu não sabia se aquilo, é muito novo, né, assim, você não tem muita ideia. Então, a Juliana, quando eu era adolescente, assim, eu curtia, lá em São Paulo era, na minha época, era moda forró, eu gostava de ir pra balada, gostava de sair, ficar com as minhas amigas, enfim, ir muito no cinema. Então não era algo que eu estava muito me planejando, assim, não tinha assim, não fazia um terceirão tão rígido, enfim, não sei, acho que eu fui escolhendo o caminho depois, assim, sabe, vendo mais o que eu tinha habilidade, assim, eu acho. Legal. E você, Bruno? Como que era o Bruno adolescente? Como que era o Bruno do ensino médio? Quais eram os Nossa, seus eu, sonhos eu e odiava delírios? muito a minha escola, odiava mesmo. Eu queria muito estudar no Centro Rígido, minha mãe não deixava. E eu tive que fazer. Eu queria muito, meus amigos, a maioria, meus amigos de rua, assim, estudavam lá, e eu tive que fazer o ensino médio no Colégio Maxi, que é horrível. É, e eu gostava já muito de arte, esse tipo de coisa, e lá eles só te preparam um robô pro vestibular e fazem um terror pro vestibular. E eu também não me interessava nada, nem um pouco por química, física, estatística. E eu nunca reprovei de ano, mas também não fui um aluno muito aplicado, assim. Eu me recusei a aprender química orgânica, eu sabia que eu não ia usar para nada na minha vida, consegui passar de ano sem reprovar. E depois a vida melhora muito. Até não sei quantos estudantes estão aqui, mas eu acho que o testemunho que eu dou é que a vida melhora muito depois da escola e melhora mais ainda depois da faculdade, assim. Eu acho que foi um peso que você vai tirando, assim, porque é meio que uma obrigação formal, uma coisa de família. Mas eu sei que minha vida, depois que eu saí da escola melhorou muito e depois que eu saí da faculdade melhorou mais ainda, assim. Parece que é uma coisa que, assim, pronto, ficou para trás a obrigação, agora eu vou fazer o que eu quero da minha vida de verdade, sabe? E eu acho que também a gente é muito novo, então, assim, o Bruno falou assim, não aprendi química, eu acho muito doido, assim, porque são questões, assim, que na época, realmente, eu hoje vejo que realmente química para mim não serviu de nada, no meu caso, né? Mas, assim, na época, tudo aquilo tão intenso que você tem que fazer, você tem que cumprir, e não sei, aí acho que
essa coisa de ser jovem, assim, você precisa ter mais uma descontração, assim, né? E na época eu acho que eu não, também não dei tanto valor, eu acho, porque eu estudava nessa escola particular e era uma escola de freiras lá em São Paulo. Mas era uma escola muito aberta, assim, a gente tinha aula de teatro, enfim, fazia outras coisas que possibilitavam esse estudo mais amplo, assim, sabe, de outras áreas. Sempre, enfim, propor questionamentos. Lá em São Paulo, por exemplo, não tinha aula antes, né? Acho que até baniram isso agora em todos os lugares. Mas eu não tinha sociologia e, enfim, era algo que tinha no Paraná, né? Nessa época, não tinha? Isso, eu não lembro. No ensino No médio? ensino médio, acho que não. Não tinha, sim. Eu lembro das minhas primas comentando. Eu Enfim. acho que não tinha. Não tinha? Eu também acho Eu que acho não. que não, porque eu também não tenho recordação de ter tido essa disciplina. Acho que não estava na grade ainda. Ainda não estava. Não sei, não sei. Aí eu sei que, tipo assim, tinham coisas que eu também não vivia, assim. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu falava assim, nossa, mas você já aprendeu sobre isso? Aí eu falava, cara, mas eu vim de uma escola boa de São Paulo, como assim? Sabe, assim, foi engraçado, assim, essa outra visão, assim, quando eu mudei para Londrina, né? Ah, entendi. E como que vocês escolheram a faculdade de vocês? Como que foi essa transição do ensino médio para a graduação? Quais eram as pressões da família e da sociedade que vocês sofreram na época? Se vocês já se idealizavam com uma profissão antes e na hora de decidir mesmo mudaram de opção, de curso? E como que eram, assim, a família, como que eles lidavam com esse processo de prestar vestibular, essa decisão para o que fazer para a vida toda, se era muita pressão, como que vocês se autocobravam também, como foi a escolha do curso que vocês fizeram? A minha mãe, assim, ela nunca me cobrou muito, assim, a questão da faculdade, era algo que eu sabia que eu tinha que fazer, eu tenho um irmão mais velho, enfim, aí ele fez engenharia, né, algo que não tem nada a ver comigo. E, assim, mas era algo que ela falava que precisava ser feito. Minha mãe é professora, depois ela foi cursar direito, então ela trilhou um caminho muito de estudo, assim, nessa fase da juventude dela. Então, assim, não era algo que ela me cobrava, mas era algo que eu sabia que era meio que certo a se fazer naquele momento, né? E eu lembro que eu contei, né, que eu fiz o teste vocacional e, gente, saiu, tipo assim, história. E não era porque eu gostava de história que eu teria que cursar história, assim, sabe? Necessariamente, assim. É o que eu falo, às vezes as coisas são muito deterministas, assim, né? E aí eu lembro que eu prestei jornalismo na Faculdade Casper Libero, lá em São Paulo, que era onde eu queria ter feito. Mas como eu não tinha essa dedicação de estudo e tal, eu não passei. Eu não cheguei a fazer um cursinho, você fez? No cursinho, não, também. Eu cheguei a fazer uma outra faculdade. No meu caso, eu cheguei a fazer 1 ano e meio de turismo, porque eu fui para a praia no final do ano e falei, eu não quero essa profissão, quero uma profissão que eu vou ficar aqui na praia, que eu não vou usar sapato. E a hora que eu entrei na faculdade de turismo, eu vi que não era nada disso. O cara que trabalha com turismo é o que mais fica em escritório e de gravata, no hotel, numa agência. E aí porque na verdade antes eu já tinha feito, eu lembro no colegial, eu tinha feito uma lista para o meu pai de escolas, de faculdades que tinham um curso de audiovisual, de cinema na época, eu já queria fazer Você isso já desde queria? sempre. Só que meu pai não tinha condição, e a gente tinha, sei lá, o curso da FAAP, sabe? Só tinha curso de audiovisual, assim, os lugares super caros, meu pai não tinha condição de me manter, nem se fosse uma estadual fora de Londrina, assim, porque era realmente apertada a coisa na minha casa. E aí ele falou, olha, sinto muito, mas não tenho condição, porque nem se eu passasse na USP lá, que foi bem o ano que juntou cinema com rádio e TV, cheguei a prestar o Nesp Rádio e TV, assim, com 17 anos, que eu sempre quis para essa área de... Mas você já sabia, então? Eu já sabia, já, mas aí não tinha nada aqui, né? E aí, jornalismo, eu lembro que na UEL eram 10 vagas por vestibular, e eu também não era esse aluno aplicado, e aí você tinha que saber química orgânica para passar num curso de jornalismo, era um absurdo, eu achava um absurdo. E eu falei, vai ter 10 japoneses que vão passar na minha frente lá, e não vou nem prestar, né? Aí fui fazer turismo só para fazer alguma coisa, eu trabalhava de dia, né? Eu já trabalhava desde adolescente, eu sempre trabalhei, assim. Trabalhei Você com meu avô. trabalhava onde? Eu trabalhei em caixa de farmácia,
vendedor de loja, já fiz um monte de coisa, fui office boy. Eu sempre trabalhei, desde adolescente, sempre gostei de trabalhar, sempre gostei muito de trabalhar, e para poder ter meu dinheiro e ninguém falar o que eu ia fazer. Então, dos 14 aos 18 anos, eu trabalhei também de office boy, caixa de farmácia, para juntar dinheiro para comprar um Passat. Quando eu fizesse 18 anos, comprei um Passat, para não ter que ficar pedindo carro para ninguém, sabe? Então, eu sempre quis. E aí, eu trabalhava de dia e tinha que fazer uma faculdade à noite, assim, por essa coisa, essa pressão Mas familiar. Ah, tem que ter uma faculdade, tem que ter uma... Porque hoje em dia, realmente, eu acho que é muito cedo, 17, 18 anos, escolher o que vai fazer da vida, assim. Eu, se tudo se eu puder e se os meus filhos quiserem, com 17 anos eu vou falar, formou o ensino médio, vai embora do Brasil, vai viver um pouco, para depois você volta e ver o que você quer fazer da vida. Porque é isso, assim. E aí eu fui fazer jornalismo porque era o mais próximo que tinha de rádio e TV, desse mundo audiovisual, que é o que eu faço hoje, né? Que eu consegui fazer depois de um tempo, assim. Mas aí, como que você decidiu desistir do turismo, por exemplo? Você falou, ai, não, isso aqui não é pra mim, Como porque... que foi a reação da família com É, isso? eu fico Como pensando como assim, você tomou essa decisão? Porque também você era muito jovem para decidir largar um curso de 1 ano e meio já. Eu não lembro, mas eu lembro que eu tive bastante apoio, assim. Eles falaram, realmente, tem que fazer o que gosta e tal. Mas eu já trabalhava o dia inteiro, então. Eu trabalhava, daí, nesse caso, nessa época, eu trabalhava na empresa da família. Fazia de tudo, entrega e tal. E aí eles falaram, vai fazer o que você quer, então. Aí eu fui fazer, e aí nesse meio tempo, durante a faculdade, que eu fundei esse grupo que eu faço parte até hoje, já tem 17 anos. E aí eu matava, assim, matava a hora de almoço para fazer. Aí foi assim que eu continuei trabalhando lá um tempão, depois de já ter fundado aqui no Arte. E eu lembro que eu dava um jeito de, na hora do almoço, indo fazer o banco para sobrar umas horas para poder filmar um negócio. Aí filmava de madrugada, editava de madrugada. Foi uma coisa extra E a trabalho e tecnologia da época era bem mais cara e bem mais arcaica também. Como que você lidava com isso? Porque os equipamentos eram muito caros, eram de pouco acesso, a gente não tinha muito acesso a essas coisas, né, há 15, 20 anos atrás. Então, a gente foi bem essa fase de digitalização, assim, do audiovisual. Porque o primeiro filme que eu fiz em 2003 ainda era em película, a gente usava Super 8, mandava revelar fora, era aquela coisa analógica. E aí, em 2003, a gente conseguiu aprovar um projeto que a gente falou assim, ninguém vai ganhar nada nesse projeto, a gente vai comprar uma câmera. E a gente comprou uma câmera mini DV na época, que era o começo daquelas fitinhas, assim. E aí a gente falou, pô, pelo menos a gente não ganha nada, mas a gente fica com a câmera, que a gente vai poder fazer o que a gente quiser. Uhum. E a gente investiu esse dinheiro no... A gente trabalhou 8 meses de graça, todo mundo, para poder ter essa câmera, assim. E você, Ju, como que você saiu de São Paulo e veio para Londrina? então, eu tinha família aqui em Londrina, né? Então eu gostava muito daqui. E daí, enfim, cheguei a prestar lá em São Paulo, a Casper, e não passei. E daí ficou nessa de que precisava fazer alguma coisa e vim prestar aqui. Daí prestei a UEL, também não passei. E passei na Unopar. E aí eu vim morar com os meus tios aqui. Então foi uma transição gigante, assim. Eu lembro que alguns dias antes de me mudar, eu falei para minha mãe assim que eu não queria mais vir. Que, eu nem sei se é isso que eu quero. Porque o que eu vou fazer como jornalista? Eu ficava pensando assim, né? Nossa, não sei o que, né? Eu tinha 18 anos, nem tinha começado, nem sabia o que era ser jornalista, né? Eu acho que eu pensei, porque eu adoro escrever, sabe, essas coisas assim. E daí, e a minha mãe, aí nesse momento ela foi muito firme, ela falou, não, você tem que ir, já tá tudo certo, a sua matrícula tá paga, tipo assim, sem pressão, mas com super pressão, assim, né? E daí eu vim para cá, enfim, foi uma mudança bem, bem grande, assim, na minha vida, porque aí também, eu já era, tipo, folgadinha, não trabalhava, aí comecei a trabalhar, vim para cá, enfim, né, trabalhava de dia, estudava à noite, enfim, tinha uma outra visão, conheci muita gente que já trabalhava, gente que já tinha feito outras faculdades na minha turma da graduação,
tinha a Vânia, tem a Vânia, né? Ela tinha 40 anos e a gente tudo molecada, assim. E ela já era locutora de rádio há um tempão e foi fazer uma faculdade só naquela época e tal. Então, assim, conheci muita gente diferente. Nossa, acho que abriu um campo de visão, assim, muito grande. Ô, E Ju, você, Bruno? Oi. quando você veio para cá, você cursou o curso de jornalismo que você tinha em mente, assim, te decepcionou em algum momento? Ou você falou assim, não, é isso mesmo, gostei? Ou Não. não pensou e naquele momento falou assim, meu, o que eu tô fazendo perdida aqui? Eu vou, tipo, tchau, vou voltar para São Paulo. Em muitos momentos, assim, eu acho que também, acho que deve rolar uma crise, eu não sei, mas eu nunca, mas de muitos amigos que eu já conversei, assim, que também chegaram com uns 2 anos de faculdade e pensaram, cara, isso daqui é um saco, isso daqui não vai me acrescentar, porque aí você começa a fazer estágio e vê que você aprende muito mais no estágio do que, na minha época, nem podia fazer estágio, então a gente fazia uns bicos, algumas coisas sem assinar, né? Então, a gente aprendia muito mais fora do que na própria universidade, assim, em questão que eu tô falando da comunicação, né? E, sei lá, eu tive professores fantásticos e outros muito ruins, assim, sabe, assim, meu, era péssimo, assim, acho que em tudo, né, na vida, em toda a fase escolar e faculdade e tal. Mas muitos, assim, que acho que eu vim de uma época que o jornalismo, numa época, assim, nossa, é horrível falar, né, minha gente, me formei em 2008, já tô velha. E daí, cara, pensando assim, que era um padrão que, por exemplo, eu tenho cabelo enrolado, então não podia ter cabelo enrolado, tinha que fazer escova toda vez que tivesse aula de TV. Aí o jeito que eu falava, não podia ficar com o cabelo para frente, tinha que ficar com o cabelo para trás ou preso. Acessório pequeno, não podia usar relógio, não podia usar anel. Então eu achei que, eu vou fazer jornalismo, comunicação, e de repente era cheio de regras, texto, enfim. Aí eu falava, cara, não é possível, assim, tipo, isso não é para mim. Pensei em muitos momentos, assim. Algum de vocês chegou a exercer o jornalismo, tipo, trabalhar mesmo numa redação ou na própria TV? Sim, eu trabalhei no jornal, trabalhava no antigo jornal de Londrina aqui, e daí cobria férias e tal. Comecei fazendo isso, assim, de cobrir férias, pegar freela, fazer um mês, fazer 2, 3 meses. Aí depois fiz bastante para a Folha de Londrina também. Daí fazia também assessoria de imprensa para evento e tal. E daí trabalhei por 5 anos num jornal que é de Maringá. Só que eles tinham uma sucursal aqui em Londrina. E aí era web, né? Gente, é muito engraçado, porque também como se transformou esse campo de trabalho, assim, né? Muita coisa eu basicamente não vi na universidade, isso, assim, é óbvio, né? Foi se transformando com o tempo. Muita coisa que eu tive que aprender ali no trabalho, então foi bem difícil, assim, eu passar por essa questão das redações cada vez diminuindo mais. Então, quando tinha alguém mais velho na redação, putz, era tipo fonte de conhecimento, assim, sabe? Porque a maioria era tudo muito jovem, então, assim, todo mundo ainda meio que aprendendo a fazer as coisas. Mas foi importante, eu acredito que foi importante. Eu acho que também tem uma coisa de academia, assim, sou meio crítico, assim, porque eu lembro, eu tive aula, sei lá, porque hoje o cara é doutor com 23 anos, assim, acho que não fez bosta nenhuma ainda, já é doutor, assim, acho complicado isso. E aí eu tinha aula com alguns professores que nunca tinham pisado numa redação, assim. Eu falava, pô, esse cara fez faculdade, fez um mestrado, um doutorado, tá aqui dando aula, não sabe nada. Ao mesmo tempo chegava o Fábio Silveira, que até hoje é repórter e tal. Ele é repórter na TV. E aí ele agora. chegava e contava pra gente os casos, a fofoca da redação do dia, eu acho que aprendia mais, assim, sabe? Tinha muito isso, assim, de professor que às vezes fazia muito tempo também que não estava mais exercendo, sabe? Então, assim, para a gente era um negócio que parecia água, que estava falando água, não acrescentava, sabe? Ficava na teoria. Fazia xerox de livro, gente, sei lá, entendeu? Exatamente. É loucura, assim, pensar nisso, assim, como algo da comunicação, cara, que muda todo o tempo, assim, né? Então, eram muitos padrões, e eu senti bastante dificuldade com isso, assim.
Apesar que eu acho que eu tive também, que nem eu falei, grandes professores que prepararam esses caminhos, assim, né? Tipo, esse Edenilson mesmo, que foi um grande professor meu, ele era chefe de TV, assim, então ele vinha com essa história dos bastidores, mas vinha também com muita regra, então isso me posicionou um pouco para também não achar que era muito livre, entendeu? O mercado de trabalho, que eu achei que eu ia encontrar todos os ripons do meu amigo lá trabalhando. Então, isso era muito importante, assim, eu acho que abriu o campo de visão, de leitura, de uma forma, outro pensar, assim, sobre o mundo, assim. Acho E que você, Bruno, você nunca exerceu o jornalismo? eu exerci. O Bruno? Ah, o Bruno? Não, não. O Bruno não. Nunca trabalhei em redação, nada. Nunca. O estágio não era obrigatório, então Durante você a nunca fez. faculdade, a gente já fundou aqui no Arte, assim. Eu estava, sei lá, no segundo ano de faculdade, quando a gente fundou aqui no Arte. E aí eu lembro O que é aqui de. no Arte? Explica para os alunos que eles não sabem o que é aqui no Arte. Ó, aqui no Arte é o Instituto de Cinema e Vídeo de Londrina. A gente fundou em 2003, então já tem 17 anos. E aí, quando a gente fundou, eu lembro de pensar assim, pô, daqui uns 5 anos, se tudo der certo, eu vou conseguir viver disso que eu gosto, enquanto isso eu vou continuar trabalhando ali na empresa da família e tal. E aí, em pouco tempo, assim, 2, 3 anos, eu já tive que escolher, assim, o que eu ia fazer, porque já estava cheio de trabalho na área que eu tinha escolhido, assim. Então, eu acabei nem tendo tempo de passar em redação ou procurar emprego na área da comunicação, porque eu já estava produzindo os filmes, os Mas acho que festivais. você também nem tinha interesse, Eu talvez, também não tinha né? muito interesse, não, na verdade. Mas você terminou jornalismo, Bruno? Terminei porque era aquela coisa, porque tem que ter um diploma, tem que ser terceiro grau, essa pressão familiar. Hoje eu acho isso tudo uma bobagem, assim. Eu trabalho com gente que não tem formação e sabe muito mais, acho que a internet está aí, acho que é só papel, mas é aquela formalidade, aquela pressão da família. Mas eu acho que existe um papel importante, assim, de uma graduação. Não, eu acho que estudar é importantíssimo. Eu acho que, inclusive, hoje as pessoas que eu admiro são os que eram os nerds antigamente, assim. Porque realmente faz a diferença você estudar e entender dos assuntos, né? Eu acho que tem que estudar. Se conhece pelo banco da escola, da faculdade, para aprender alguma coisa. Acho que hoje está muito mais fácil, assim. A gente veio da época que não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. É muito engraçado, porque na nossa época, pelo menos você muito mais, com certeza, mas eu ainda salvava trabalho no disquete, era aqueles computadores com CPU, sabe, entendeu? E gravava num CD quando era mais moderninho, um professor que já mexia, assim, né? Então, isso é muito, muito interessante, porque eu falo, quando eu fui para o campo de trabalho, mudou completamente, né? Sistema que usava, diferente da faculdade, e o tanto que isso mudou agora, assim, né? Depois de um tempo eu abri uma empresa, não, até mesmo na faculdade, tipo assim, eu não tive aula de gestão pública, e as matérias que eu mais fazia dentro da reportagem e tal, era sobre a prefeitura, então, assim, eram coisas que me faltaram, assim, acho que na formação, e eu acho que hoje, com certeza, isso deve ter melhorado muito, mas coisas que não se aplicavam à prática, assim, do dia a dia, sabe, na graduação. Quando vocês se encontraram, resolveram formar uma família, os planos, assim, de meio, que nem principalmente do Bruno, de tipo, eu vou levando, o que der vai dando, mudou, tipo, o amadurecimento vem, né, acho que naturalmente, quando se tem filhos, né, se essa ideia, tipo, de, eu tenho que fazer acontecer agora os meus planos. Você com a sua empresa, me fugiu o nome. Para lá de bom. Para lá de bom. Para lá de bom. E o Bruno com a Kinoarte, né? Tipo, agora tem que fazer acontecer, né? Isso lá atrás, como foi, assim, essa coisa mais de, tipo, preciso amadurecer meio que na força? Acho que quando já foi vinha, né? Quando teve filho e tal, família. Já vinha desse processo de amadurecimento, assim. Na verdade, eu que fiz a transição. O Bruno depois já tinha criado uma empresa mesmo para trabalhar com audiovisual, né? Que aí parou de ser só um instituto, ele criou a Leste, foi isso, né? Foi meio que junto, assim, que trabalhava com publicidade, com... por muito tempo a gente só fazia cinema, recusava fazer trabalhos
né, comerciais, assim. Mas por Enquanto ideologia dava. ou por... Porque ou não porque o cinema precisava. tava dando certo mesmo? Porque não precisava. A gente dava oficina de cinema no Brasil inteiro, às vezes passava um mês fora, e aí voltava, aí fazia os projetos. Tinha uma vida, tipo, tranquila, assim, com um cara solteiro. E aí, a hora que a gente Que veio tava o nessa Otto. transição já de montar a empresa, que um cara começou a colaborar com a gente e falou, cara, por que a gente não monta uma produtora para atender esse povo, em vez de ficar só recusando trabalho de empresa e tal? E foi bem na hora que eu estava precisando já para comprar fralda e pagar aluguel. Então, foi uma coincidência. Aí o Bruno começou, e eu estava trabalhando nessa época na redação lá do Jornal de Maringá, o Diário de Maringá, e daí tive o Otto, aí depois veio o Yuri, né, nosso segundo filho, e foi aí que eu falei, cara, não tá rolando administrar as milhares de tarefas de mulheres, né, sobrecarregadas. E aí eu falei, cara, eu vou ficar um tempo em casa e consegui ficar com o Yuri. E foi aí que surgiu a ideia de fazer uma empresa que, enfim, não tinha nada a ver com a minha formação, assim. E aí foi aí que eu tive que aprender a fazer tabela no Excel, porque eu também não sabia, porque eu sempre achei que era de comunicação, que eu achava que não tinha que fazer. E eu acho que é isso, a gente vai mudando e vão mudando também os focos, enfim. Daí começou a super virar. Daí também comecei a trabalhar nessa área de prestar serviço para mídias sociais, para uma agência. Então, como o mercado também se transformou nesse sentido, assim, sabe? De não é só mais jornalismo. Tanto que o jornal que eu trabalhava, os dois acabaram. Exatamente. Foi que eles morreram. Eles morreram, E aí eu ficava muito nessa indecisão, assim, se eu ia voltar para o mercado de trabalho, às vezes não me sentia mais segura por conta de todas essas mudanças que ocorreram, no mercado, nos jornais, enfim, em portas de trabalho, e de como se transformou. Tipo, hoje tem muita gente que faz mídia social, tem muita gente que trabalha com vídeo, tem muita gente que tem produtora, então os caminhos foram mudando também, assim, sabe? E aí foi isso que acho que a gente meio que entendeu, assim, que não dava para se bastar só em uma coisa, né? Eu pelo menos vejo, assim, o Bruno hoje, ele trabalha também com eventos, com festas, então a gente usa, acho que o conhecimento que tem para outras áreas, né? Tem uma choperia também. E o que a Prata de Bom faz? O que você produz, Ju? Eu lá de Bom? faço... São artigos para decoração, para festa, e começou com a ideia de ser para criança, porque, óbvio, eu tinha 2 filhos pequenos, tinha uma sócia e uma amiga também, tenho ainda, né, a Priscila, que também era formada da biologia, que estava num mestrado, e pirou também quando teve filho, e falou assim, cara, não quero mais isso, e a gente começou a trabalhar junto, assim. Então, são esses daqui, ó, acho que dá para ver. São para decorar, assim, né? Aí tem assim também. Até deixei aqui no esquema já. E daí, bom, daí entrou um outro universo. Por que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com isso, aí começou a surgir muito evento fora. Então, às vezes eu pegava freela para fazer, para jornal e tal, mas também tinha a minha empresa, então nunca mais sendo uma coisa só na vida, assim, nunca mais passei a trabalhar num negócio só. E daí fazia muito evento fora, ia para São Paulo, viajava, ficava 2, 3 dias fora, aí o Bruno ficava com as crianças, a mãe dele ficava. E ele fazendo os projetos, o Bruno também trabalhou para o Ministério da Cultura, então ele que viajava, né? Então a gente foi desenvolvendo, acho que muita coisa, né, nesse tempo. Como foi, Bruno, trabalhar para o governo? Agora que caiu essa informação, eu já fiquei curiosa. Na verdade, eu tô lá até hoje. Só que eu faço daqui. Mas, na verdade, eu não sou um funcionário, eu sou um colaborador, assim. Eu trabalho numa comissão. Eu não tenho salário nem nada. Eu ganhava diária para viajar. E é uma comissão que chama Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que é a comissão que analisa esses projetos de Lei Rouanet, que o povo fala tanto sem saber do que fala, assim, sabe? Então, no começo era muito legal porque era itinerante essa comissão. A gente viajava todo mês para algum estado. Então, eu conheci o país inteiro por conta disso. Aí depois começou a fazer só em Brasília, ia todo mês para Brasília. E aí agora
tá, assim... Mas aí você conhecia os produtores foi legal isso, para eu poder projetos, desenvolver o meu trabalho, assim, não ganhava nada, mas conheci produtor do Brasil inteiro, conheci gente do Brasil inteiro da área, assim. Analisava projeto de tudo. E eu assim, analiso né? projeto até hoje do Brasil inteiro, mas aí eu faço tudo de casa agora, tudo online. Que demitiram todo mundo. Então, porque tá... Coitado. Realmente eles estão bem... Assim, a gente chegava a analisar... Cada comissário chegava a analisar 50 projetos no mês, agora eu analiso 5, assim. Porque realmente eles estão tentando matar o negócio. Mas não vão matar, não. Infelizmente eles tentam, né? Mas a gente sempre consegue ressurgir aí. A arte, a cultura como um todo, ela sempre foi colocada à prova, né? Parece que eles têm eles não gostam, né, de dar voz a essa área, né? Eles não gostam. E a gente fala que, assim, eles estão enrolando 4 anos, assim, aí a gente fala que o não fazer, sabe, é um jeito de fazer, assim. Então eles ficam trocando diretoria, trocando secretária, aí botam um polícia para ser secretário de fomento. Aí você fala, igual botar um bailarino para ser secretário de segurança, assim. Então eles estão tentando minar de algum jeito, mas vai passar, né? Então, e o povo continua. E o Sabriar, Bruno? Então, fora isso, tem também a choperia também, que foi uma outra ideia, nada a ver, que eu tive lá no Nordeste. Que deu muito certo, né? Que também foi outro... eu estava no Nordeste para ver o Bruno é assim, o Bruno é cheio de ideias. É um sonhador, é pisciano ele. Aí ele fica com 1000 projetos. Aí eu... Sei lá, eu estava visitando um amigo, também vendo um outro negócio, que eu gosto de negócio, de coisa de negócio, e aí fui lá para comprar um terreno sem dinheiro. Sem dinheiro nenhum, o segundo filho tinha acabado de nascer. Porque eu queria morar no Nordeste, eu não aguento mais, quero ir embora. Vou morar na praia, um amigo meu estava morando num lugar novo, assim, e tinha muita oportunidade. Aí eu avisei um outro amigo que a sogra tinha dinheiro, ele foi lá visitar e ele me ligou e falou, nós estamos voltando lá e agora eu vou voltar com a minha sogra, vamos comprar um terreno. Eu falei, então eu vou lá para ver isso aí. E aí eu fui, chegou lá, essa senhora que estava comprando esse terreno lá, ela falou assim, Bruno, eu tenho um terreno lá no Zerão, você não quer fazer nada? Aqui em Londrina, né? Em Londrina. A gente tá passeando lá em Moitas, num rio, lá no interior do Ceará. Aí na hora me deu um estalo, assim. Falei, putz, um terreno no Zerão. Daí falei, vou montar um negócio lá. Food truck e tal, porque eu não sei mexer, não sou do ramo de alimentação nem nada, né? Foi um dos primeiros. Aí né? foi o primeiro desses modelos aí de container e tal. E aí a gente abriu, assim. Aí peguei um dinheiro emprestado também, na loucura. E falei, vamos trabalhar, daqui a 1 ano e meio eu pago esse investimento. Aí deu tão certo que, sei lá, em 9 meses a gente pagou o investimento. E a gente passou por várias fases lá, para aprender também, era um ramo que eu não sabia nada. E que eu acho que tudo é know-how, né? Qualquer atividade, isso é uma coisa que eu acho que, inclusive, os estudantes, assim, que eu percebo de jovem hoje, é um imediatismo, sabe? Mesmo no caso dos meus eventos, das festas, por exemplo, a gente está fazendo agora um festival de 10 anos de uma festa que a gente começou a fazer, que é a Barbada, né? A Barbada também começou, chama Barbada porque era de graça a festa, não ganhava nada para fazer. E eu acho que tem essa coisa de insistir, sabe? De não querer... Eu acho que o jovem hoje é muito imediatista, ele quer o resultado muito em curto prazo, sabe? Ele fala assim, vou começar a fazer uma coisa, aí ele faz uma coisa, ele demora para o resultado aparecer, ele já desiste, ele já acha que não é bom negócio. Não sei, eu sinto que tá assim, eu não sei se é por conta de internet, por conta de estímulo, né, esses novos estímulos, mas eu percebo isso nos jovens mesmo. Tô velho já, quase 40 anos também. Mas mesmo os da minha idade eu percebo isso também, acho que nos jovens mais ainda. Tem essa coisa de você quer fazer um negócio, você vai ter que insistir, você vai ter que plantar bastante, você tem que plantar, você tem que preparar a terra. Eu acho que essa analogia sei lá, da agricultura funciona muito, porque realmente você tem que arar a terra, preparar a terra, jogar semente, aguar a terra, esperar a raiz ficar forte, para depois crescer, para depois dar o fruto, para depois você colher. O que eu acho que a molecada quer colher antes de plantar já, assim, eu tô percebendo, sabe? Então, acho que isso é uma coisa, assim, qualquer coisa que você for fazer,
não vai ter resultado rápido. Só que eu acho que você tem que fazer o que você quiser fazer, assim. Então, qualquer jovem hoje pode fazer o que quiser, vai para cima. Mas desde que, se você se dedicar, você vai passar a fase ruim primeiro, para depois vir a fase boa, né? Sei lá. Eu não sei, eu acho que eu discordo um pouco de você, porque eu acho que a galera de hoje chega com muito mais bagagem, porque eles estão vivendo essa era, assim, da fluidez, assim, sabe? Então, eu acredito, né, não sei, pelo que eu vejo, assim, pouco, não tenho tanto contato, né, mas, assim, dos que eu vejo, tipo, a Gabi, uma amiga nossa, que é uma menina, que ela fez um curso de aviação, ela tem 23 ou 24, ela já está formada, ela pode ser uma piloto, enfim, né? Pilota que fala, não sei. Faltei nessa aula de jornalismo. E ela trabalha com mídias, ela trabalha com plantas, a menina, tipo, é muito mais desenvolta, eu acho que chega com uma de se jogar nas coisas, assim, sabe? Que eu acho que às vezes a gente tinha um pouco mais de medo. Não sei, eu sinto isso em relação à minha pessoa, assim, né? Não sei você, eu sei. Mas é mais ou menos isso mesmo, Ju. Assim, essa geração, ela é imediatista, né? Eu vejo nos meus alunos isso, eles querem, tipo, eu decidi fazer isso, então vai ter que acontecer agora. E não conseguem entender. Eles têm essa dificuldade, eu acho, por ter acesso a tanta coisa, tá tão fácil o acesso a tanta informação, a tantos meios de adquirir ali um conhecimento, que eles acreditam que, tipo, isso acelera o processo. Que é isso, aí volta para aquilo que o Bruno falou. Na verdade, não acelera o processo. Você tem mais informação, mas você tem que saber como trabalhar essa informação. Senão você vai ficar patinando, rodando aí tempo. E é onde veio, tipo, não deu certo, eu vou para outra coisa. Porque tem as outras opções também, né? Então é bem complicado quando há essa cobrança de você ter que fazer alguma coisa e aí, em cima disso ainda escolher aquela coisa para dar certo, né? Eles têm essa obrigação social, familiar, de, tipo, além da escolha muito precoce, eu também acredito que seja muito precoce, muito. A escolha extremamente tem que dar certo, e ponto, né? E agora entrando vocês, dois empreendedores, né? Não, cada um na sua área aí. E essa pandemia, o que mudou assim no planejamento em cima para lá de bom e também na produtora, no Saborear, que é uma área aberta, que é para as pessoas irem até lá, né? Como que ficou posicionado aí agora durante pandemia, pré-pandemia, durante pandemia e posteriormente aí quando isso acabar? Eu acho que, para mim, mudou muita coisa, assim, principalmente pelo fato que a gente agora está com 2 crianças o tempo inteiro em casa. A gente tem 2 filhos pequenos, né? O Otto tem 8, fez 8 em meio à pandemia. O Yuri tem 5, também vai fazer aniversário. São 3 crianças. Então, assim, são crianças que estão tendo aula online. A gente já oscilou entre fazer e não fazer, porque é um pouco enlouquecedor. Eu tenho ficado mais em casa, porque eu já trabalhava de casa mesmo. Então, sou eu que estou ficando mais. O que eu percebo, assim, eu tenho trabalho para agência, então é um trabalho que eu estou cumprindo mesmo, assim, né? Que eu tenho prazos, que eu tenho não chefe, né? Sou uma prestadora de serviços, mas, assim, são coisas que eu preciso cumprir. Agora, da Para Lá de Bom, eu tive que recusar alguns trabalhos, porque eu faço muita coisa personalizada, então, assim, alguma coisa não dá, gente, não dá. Tenho muitas demandas, né? Fora as emocionais de todo mundo aqui de casa, né, na pandemia. E freela, nem peguei mais também. Acho que muda muita coisa, né? Acho que é também de projetos, do que vai fazer. Acho que ficou muita insegurança, assim, no começo, assim, tipo, nossa, acabou o meu negócio, meu Deus, vai acabar o mundo, tipo, como que eu vou me planejar agora? Será que a gente tem como se planejar? Questão de orçamento mesmo, que eu tinha em caixa, será que esse dinheiro vai dar? Será que não vai dar? Coisas que também eu não pensava muito antes, sabe? Foi algo que surgiu mais agora. E daí, do meu ramo de festas, então, assim, era para eu estar bombando de vender
porque tá todo mundo fazendo aniversário em casa, tá todo mundo querendo melhorar a casa. Só que eu também não estou conseguindo cumprir todas as demandas, de ficar postando, de ficar anunciando, de fazer o anúncio, porque, enfim, sou mulher e faço muitas atividades, em todos os sentidos, né? Esse peso, assim. Do Bruno, acho que também. Do Bruno, no começo, ficou mais em casa, né? No começo eu fiquei bastante em casa, todo mundo, né, na verdade. Todo mundo. Daí o Mas a trabalho gente também. até hoje está em home office da produtora, assim. Da produtora, todo mundo. Né? Tem uns quatro em casa, assim, desde março. Só eu tô indo no escritório, praticamente. Porque eu não consigo ficar trabalhando em casa. E eu vou lá e fico sozinho lá. E é isso. Os outros negócios reabriu agora, né? Mas com limite de capacidade e tal. Então, aos pouquinhos tá retomando. Das festas também parou. Os eventos é que estão parados, né? Isso aqui é o mais triste, assim. Enquanto não tiver a vacina, não volta evento. Então, aí, a gente até tinha um festival programado, fazer tudo na rua, tudo de graça e tal, e a gente adaptou para fazer online também, que a gente está fazendo essa semana aí. Com oficina online. Tudo online. Acho que foram novos caminhos, assim. Nossa, o que eu fiz de reunião online também, porque nesse meio tempo também comecei a trabalhar para uma distribuidora de filmes, e aí era o pessoal de Curitiba, então, nossa, aí também foi uma área que afetou bastante, né, de filmes e tal, com lançamentos que estavam previstos para agora, para junho, agosto, que tiveram que ser adiados sem saber para quando, projetos que foram encerrados, então, assim, gerou muita instabilidade, acho que, para a nossa área, assim, eu acredito que vai voltar ainda agora, esse fim de ano acho que vai ser melhor, né, mas instável para muita gente, mas acho que para essa área de cultura e tal, complicado. Eu estou pós-graduado no Zoom já. Eu passo horas no Zoom por dia, falando com um monte de gente de vários lugares. A gente aqui, a gente usa o Meet do Google, então a gente também já está pós-graduado no Meet. Então, é muita reunião no Zoom. Mas é isso que eu falo, é interessante, porque eram plataformas que já existiam e que hoje você percebeu a importância, porque às vezes, você fazia reunião também de ficar horas sentado na frente com a pessoa, de repente você liga a câmera, resolve, eu falo assim, nada é muito fixo, né? Então essas coisas a gente acha que é preciso se adaptar mesmo, assim, né? Principalmente essa questão do virtual aí, que veio realmente como enche o saco, correr atrás de todas as informações novas, mas acho que veio, né, assim, para somar mesmo, assim. E agora a gente está caminhando já para o fim do nosso bate-papo, e eu queria saber de vocês, o que a Juliana e o que o Bruno de hoje falaria para a Juliana e para o Bruno do ensino médio? Jesus! Sendo sincero, será? Vai passar. Calma que melhora a vida depois. Melhor, isso também. E uma coisa que eu acho que eu diria que eu falo para mim até hoje, assim, tipo, dessa sede, assim, porque, nossa, será que é isso mesmo? Será que não é? E tudo bem se não for, sabe? Assim, tipo, vai mudar e você vai se transformar depois, assim, acho que você é uma lagarta, menina, vou falar assim, tipo, você vai mudar depois, acho. Se reinventar, né? Se reinventar, eu acho que é importante isso, a gente tá aberto e ser flexível, eu acho. E o que você acha que a Juliana, lá do ensino médio, olharia para você hoje, o que ela pensaria? E o que o Bruno, de 17, 16 anos, olharia para você hoje e pensaria de você? Nossa, a gente, tô na minha psicóloga aqui. Né? Uma sessão. Ainda bem que ela não tá assistindo. Senão ela vai falar, não. Tô brincando, eu não sei, gente. Eu acho que legal, assim. Eu acho que é um exercício isso de perceber como realmente melhora. Eu acho que eu não imaginaria que eu ia ser tão duro assim, mas por outro lado eu acho que eu imaginaria que eu ia fazer coisas muito mais chatas do que eu precisei fazer na vida. Assim. Exato. Porque aí foi uma escolha mesmo. Vou fazer o que eu gosto, que eu acho legal, mesmo que isso signifique não ficar super rico e acho não que a gente não queira. E até hoje eu fico nesse dilema, assim, agora é época de campanha política, estão me procurando para fazer campanha política.
eu falo, olha, eu tenho meus projetos. Será que eu vou parar tudo que eu estou fazendo de coisa legal para fazer uma coisa que é horripilante? Que é, né, Você ganha uma grana, mas passar um verniz num mentiroso para ganhar um dinheiro, ou eu estou nesse dilema nesse momento, por exemplo. Então, tem hora que eu falo, pô, acho que eu vou continuar fazendo as coisas legais que eu faço, sabe? Então, é isso. Eu acho que, enfim... Porque se você quer ganhar bastante, aí você vai ter que fazer coisas chatas. Acho que falaria assim também, eu não saberia que eu faria tantas escolhas, né? É muito louco, né? A gente faz 1000 escolhas e nem imagina, todo dia. E você vê, assim, um reflexo de tudo que você escolheu lá atrás, se refletindo para um lado positivo ou negativo na sua vida de hoje em dia. E pensando no adolescente de hoje em dia, você já tem filhos, daqui a pouco eles vão entrar já nessa fase, porque passa rápido, né? E o que você falaria para eles? Assim, o Bruno já falou que queria que eles pudessem viajar e conhecer o mundo antes de escolher. Mas também tem toda essa pressão social de você ser alguém já muito cedo e escolher tudo que você quer ser e não poder mudar muito. O que você acha? O que vocês acham de tudo isso? Eu não sei, eu não sei, não sou mãe de adolescente ainda, né? Acho que isso faz muita diferença. Mas acho que desde criança, assim, a gente sempre reforçou para ser quem eles são, assim, sabe? Tipo, você desenha, o outro gosta de pintar, então, cada um tem o seu jeito, cada um assim, acho que isso, eu acho que me faltou um pouco, assim, sabe? De quando eu era mais nova, de reforçar isso, olha, de que eu poderia fazer as coisas que eu queria, mas que eu precisava ter confiança nisso, assim. Então, acho que eu sempre fui com muito medo e tal. Então, eu acho que para os meus filhos, eu espero, né, continuar pensando nisso, assim, sabe? Ó, você pode, você é capaz, e se tiver que mudar, tá tudo bem, mas tenha confiança no que você quer fazer, assim, sabe? Assim, uma autoconfiança, eu diria, assim, não de se cobrar, né? Mas de se permitir. A gente vê gente, eu tenho visto muito gente da minha idade, com quase 40 anos, trocar de profissão agora. É verdade. E vários amigos que é advogado não gosta do que faz. Fez porque tinha essa pressão, trabalhou 15, 20 anos e não aguenta mais e falou, não dá mais, chega, vou fazer outra coisa. E tá indo fazer outra coisa, eu falo, faz outra coisa. Chega de, entendeu? De sofrer, porque a vida também tem que fazer a confiança e acho que, sei lá, não sei. Nossa, difícil, Laís. E acho que assim, tem a oportunidade, e uma vez um tio meu falou isso para mim, não sei se estava reclamando da vida, ele falou assim, Bruno, quantos % da população teve o privilégio de escolher o que vai fazer da vida igual você pôde? Uhum. Muita gente não pode escolher, não tem essa condição, a gente tem essa condição, a gente teve, então acho que a gente tem que fazer o que quer mesmo. Sim, quem tem essa possibilidade. Porque tá cheio de gente frustrada, a gente tem amiga advogada que está trabalhando em confecção, tem amiga, exatamente, tem de tudo, que não aguenta mais fazer a mesma coisa e está mudando. Uma hora você também não aguenta. Eu acho que é isso, é questão de ser flexível, assim, né? Momento que pede trabalho, momento que pede estudo, e acho que hoje essa ferramenta de você ter internet, de você ter curso, é exatamente isso que a gente está vivendo, gente. Quantos cursos foram liberados nessa pandemia, quantas coisas, tantas oportunidades, sabe? Eu acho que é muito legal mesmo, assim. Vem com uma outra, é o que eu falo, chega com outra bagagem, meu. É muito diferente do que a gente viveu. Eu até estava assistindo uma série, tem tempo? Tô falando sem parar. Pode, tem tempo. Sim. Chama Modern Life. E Modern Family. Modern Family. E daí tem uma das meninas, são 3 filhos, e a filha do meio, ela é muito estudiosa, né, desse casal. E daí, só que a galera tava muito usando o celular o tempo inteiro e tal. Daí, essa família, que eles decidem? Vamos, tipo, cortar por uma semana o uso do celular, iPad e tudo. E essa menina que é muito inteligente, ela faz pesquisa pela internet, não sei o que e tal. Daí ela é obrigada a estudar numa Barça dos Estados Unidos. Aí ela tira, tipo, um B. Ela fala assim, isso está muito desatualizado, é culpa de vocês, a minha nota baixa, porque ela é mega nerd, assim. E daí, essa é a reflexão que fica. Pô, cara, a gente tem tudo na mão hoje, assim, sabe? Acho que é muito importante saber usar esses instrumentos, assim, sabe? A internet está aí para isso. Inclusive as séries. Exatamente. Eu queria agradecer a presença de vocês.
vocês terem disponibilizado aí um tempinho do dia de vocês para estar aqui batendo esse bate, trocando essa ideia, né, assim, tipo, bem descontraída, sobre essas escolhas que a gente faz, como a gente é pressionado ou não, né, durante toda essa fase aí de transição da adolescência para a juventude, né, para ser jovem, adulto. Sim. Muito obrigada, foi um prazer conhecer vocês, né? A Laís trouxe vocês aí como uma grande chave aí, eu não conhecia, fiquei bem impressionada, assim, com tudo que é possível fazer dentro das nossas escolhas, né, das nossas possibilidades, conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto da Quinoarte mesmo, do Bruno, que a gente só escuta. Eu, como moradora de Londrina e residente há 13 anos, só escutava, né, a barbada, era tipo, era domingo era clássico. Aí a idade foi chegando, eu não consegui já acompanhar de todo domingo. Mas eu lembro que quando eu mudei para cá, era tipo, qual é a sua programação de domingo, Tamires? Eu vou na Barbada. E depois? Aí depois a gente vê, mas era aquela coisa bem assim. E trazer toda essa ideia do quanto você acabou fazendo jornalismo e acabou virando praticamente produtor cultural, né? Aí, fazendo isso não só aqui na região de Londrina, mas para o Brasil todo, dando aí os seus pitacos, que devem ser de grande valia, né? Queria agradecer mesmo. Para mim foi maravilhoso, foi ótimo. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigado, valeu, gente. Obrigada, Bruno. Obrigada, Ju. Desculpa aí incomodar vocês. Até daqui a pouco. Rapaziada, depois tiver dúvida também, só acionar a gente aqui. Pode deixar. A gente vai colocar o vídeo no YouTube, colocando também o Instagram de vocês e tudo. Aí a galera entra em contato se precisar de alguma coisa. Obrigadão. Até mais. Obrigada, gente. Até.